pessoal, meu nome é Júlia Almeida. Eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E qual assunto a gente vai falar hoje, meu amor? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades aqui dos Emirados Árabes. A gente recebe muita mensagem e as pessoas sempre questionam como é a nossa vida, na saúde pública, se tem saúde privada. Como é os supermercados, shoppings, é isso aí. A roupa, a gente ouve muito, né? Pergunta se a gente pode usar qualquer tipo de roupa, ou se eu tenho que usar a candora, por exemplo, que é aquela roupa branca dos árabes. Então hoje nós vamos abordar um pouquinho de cada um desses assuntos. E a gente escolheu o primeiro tema para conversar com vocês, são os hospitais. Isso, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de saúde. Bom, como funciona o sistema de saúde aqui nos Emirados Árabes Unidos? O sistema de saúde já tem saúde pública e saúde privada. A saúde pública, ela é fornecida na sua maioria para os árabes, para os locais, eles têm acesso gratuito. Na verdade, o acesso à saúde pública e privada é subsidiado pelo governo. Já os expatriados, os estrangeiros que moram aqui, no nosso caso, por exemplo, para que as empresas contratem os expatriados, elas têm que fornecer um seguro de saúde. No nosso caso, por exemplo, eu vim trabalhar, eu recebi um seguro de saúde. Então, assim que eu cheguei, já fiz a minha identificação, né? Já fiz meu cartão de residência, eu já automaticamente também já recebi o cartão do plano de saúde. E as nossas experiências aqui foram muito boas. Ano passado a gente foi no endocrinologista. Nós já falamos vários especialistas que já. Depois nós descobrimos como é que funciona. Agora a gente vai... Toda vez que tem um BOzinho, a gente tá no hospital. Espirrou torto, tá aí no hospital. A gente foi no endocrinologista ano passado. A gente tava um pouquinho acima do peso, né? A gente tinha acabado de casar, tinha mudado, enfim. Eram muitas novidades. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente chegou lá, você já chega na sala, né? Aí a moça com uma bioimpedância, 360 no seu corpo, a gente fez alguns exames, né, de sangue. E em questão de 40 minutos a gente já estava com o exame pronto, os exames prontos e a bioimpedância pronta. Aí ela chama a gente pro retorno. Né? Isso foi legal, pessoal, porque essa bioimpedância, ela é computadorizada, então ela tem 360 graus através de câmeras. Então você sobe na plataforma, as câmeras começam a girar em torno de você e aí elas vão pegar, além da sua composição corporal, a sua estrutura óssea. Isso, lembrando que a gente sem roupa. Isso, eu de cueca, né? A Júlia Só com as partes. Só de roupa íntima. Isso. E assim, é meio assustador, porque você olha pra tela assim, a câmera tá passando em cima, passa embaixo, passa no seu corpo inteiro e vai aparecendo o contorno do corpo. Só que você não tem uma noção, você só vê o contorno. Dentro e aí quando você chega lá na médica... A médica sentou os dois assim pra televisão do tamanho de um cinema, a tela do tamanho de cinema, e colocou a nossa imagem do nosso corpo lá. Foi bem assustador, ela já tava com os exames prontos também. Tudo na Então mão. é muito rápido essa questão de exame aqui, de atendimento, de retorno. Sim. E uma coisa interessante aqui é que a gente consegue marcar os médicos por aplicativo. Tem um aplicativo, né? A gente escolhe o médico e você escolhe o mais próximo da sua casa. Você marca os horários também que você tem disponibilidade. Então, isso é muito legal. Quando você recebe, a gente recebe o cartão do seguro, né, de saúde, e ele já tem lá uma lista gigantesca com hospitais. No caso do meu seguro de saúde, são mais de 100 hospitais que atendem. Hospitais, clínicas, dentistas também, está incluso no plano de saúde. Então, tem uma gama muito grande de possibilidades. E aí a gente, além da endocrinologia, que foi uma experiência legal, eu já fui no gastrologista, eu já fui uma vez no otorrinolaringologista para poder resolver o problema do meu nariz. Eu estava com o ouvido entupido, lembro também, fui, aí fiz os dois de uma vez só. A primeira experiência que eu tive aqui foi no gastrologista, mas na verdade eu não estava procurando um especialista. Tinha 2-3 meses que eu estava aqui nos Emirados e eu estava passando por um momento muito estressante, muita mudança, tudo muito novo, dando aula. Tinha acabado de começar a dar aula de inglês, então eu estava me sentindo um pouco aquele medo do início, né, de vai dar certo, não vai. E eu desenvolvi uma dor muito forte no estômago. Fiquei preocupado, porque eu não sou de adoecer, eu não sou de sentir dores desse tipo, e essa doía muito, de eu ficar me contorcendo sozinho na cama. E aí, um dia que já não estava aguentando mais, eu tinha ido pro trabalho e começou a doer muito, falei, não, eu preciso do médico. Aí eu pedi ajuda pro pessoal, falei assim, ó, tem um hospital muito bom aqui próximo da universidade, você pode ir lá que eles vão te atender, assim, muito rápido. Só que na minha cabeça eu pensei, eu não conheço médico, não marquei nada, então vou chegar, vou entrar na fila,
aí vai fazer triagem, eu vou esperar 2 horas até ser atendido. Até melhorar, né? Até melhorar, exatamente. Igual quando você vai na UPA, né? Você melhora de esperar, não é de ir no médico. Mas aí eu cheguei na emergência, eu fiquei assustado, porque não tinha ninguém na emergência. Tinham 2 enfermeiras só, o segurança me falou que era lá, eu falei assim, não é possível, não é aqui. Aí eu entrei na emergência, as enfermeiras já me perguntaram o que estava acontecendo, eu falei com elas que estavam com muita dor no estômago, elas já pegaram a minha Emirates ID, minha identificação. Em questão, assim, de 2 minutos, elas já acionaram o seguro, fizeram meu cadastro, eu já entrei na triagem. Eles olharam tudo, pressão, né, como que estava o batimento, etc. E já me encaminharam já para a sala do médico. Já fui direto no gastrologista. E aí, cheguei, a enfermeira pediu para aguardar, 2 minutinhos ele já me chamou para dentro. Eu entrei, ele me atendeu, perguntou o que estava acontecendo, minha rotina, o que eu estava sentindo, né, aquele procedimento padrão. Expliquei a situação, eu falei assim, olha, isso aí pode ser um tipo de gastrite que está sendo ativada por causa do seu nervosismo, do seu estresse. Vamos fazer uns exames. Na minha cabeça, como é que funciona? A gente vai marcar o dia pra você voltar pra fazer os exames. Pega o pedido, Isso. vai pra casa. Faz os exames, depois você volta com o resultado, na verdade. Você vai pra casa e você põe um pedido em cima da lista telefônica. Não, lista telefônica, tô velho, hoje não tem isso mais não. Você põe ele em cima da mesa, aí você lembra que você tem, aí você liga na clínica pra ver se tem, aí você consegue marcar. Aí 1 mês você vai lá e faz. Aí o resultado fica pronto 1 mês depois. Aí depois você marca o retorno. Não. Ele falou comigo assim, olha, você vai, a enfermeira vai te encaminhar pra você fazer o exame. Vai te explicar direitinho. Eu fui na enfermeira, ela falou assim, só ir lá no 2º andar, você vai na sala tal, e aí eu fiz um exame de sangue, eu fiz um raio-x do tórax e fiz um exame que eu precisava soprar no recipiente para ver os gases que estavam no estômago. Em questão de 30, 40 minutos, eu tinha feito os 3 exames. Aí eu pensei, beleza, ótimo, fiz o exame, já adiantou minha vida, vambora, quando sair o resultado eu volto. Acabei o último, a enfermeira falou pra mim assim, ó, vai demorar de 30 minutos a 1 hora sair os resultados. Vai chegar no seu celular e vai chegar pro médico. Se você quiser esperar, você já pode fazer o retorno. Gente, não deu 35 minutos. Chegou a mensagem no meu telefone com os resultados dos exames. Já voltei no médico, ele já me receitou os remédios. Pensei, agora vamos embora, né? Passo na farmácia, compro tudo. A enfermeira saiu do consultório, a enfermeira falou assim, não, pode ir lá no 1º andar, na farmácia do hospital, que é só você falar esse número aqui, que é o número que tinha na receita. Os remédios, se você quiser levar, eles já vão estar separados lá. Eu posso pedir para separar? Eu falei, pode. Falei, vai ser mais rápido, vai ser mais prático, né? Desci lá, já estava pronto. Eles só pegaram o número da receita, minha identificação de residente. Passei, peguei a sacolinha e fui pro caixa, pensando assim, meu Deus do céu. Eu nem perguntei valor, nem consultei. Eu também não conheço outra farmácia, vai ser essa aqui mesmo. Quando eu cheguei, minha surpresa, o plano de saúde também cobre os medicamentos. Então, tem medicamento que você tem 80%, 90% de desconto. E é isso mesmo, gente. É surreal os valores. A diferença que dá. É muito grande. E aí, uma receita, sei lá, que na época ia dar uns 400 dirhams, eu paguei 69,90. Uma coisa desse tipo. Então, foi muito barato. E eu não estava esperando isso. Foi tudo muito novo para mim, porque eu estava esperando um processo demorado. Vai e volta, pega a receita, faz exame e etc. E foi muito rápido. Isso é uma das coisas que é muito boa aqui. O sistema é muito eficiente. É muito moderno. E aí depois eu descobri dos aplicativos. Como é que funcionam os aplicativos? Os aplicativos para marcar o horário? Isso. É igual a ginecologista que eu fui. A gente entrou no aplicativo, aí lá dá várias opções de médicas, né? A gente escolhe e marca o horário que dá para você. E você pode escolher também o hospital mais perto de você. Tanto que nesse dia que eu fui na ginecologista, a gente explicou para ela que eu não sabia falar inglês e se você podia entrar. Ela deixou tranquilo. E uma observação, essa da ginecologista, o plano não cobria, porque era a retirada do DIU. Isso foi a primeira vez que você foi na ginecologista? Foi a primeira vez que eu fui aqui. E outra coisa que é muito interessante, a gente foi, ela falou com a gente que o plano não cobria, a gente fez a retirada, e na hora de ir embora tem outra recepção, e a gente faz o pagamento lá. Então é muito legal, tudo é muito rápido. Muito rápido, né? É. Foi nessa experiência que a gente descobriu uma coisa nova também que a gente não sabia que funcionava aqui assim, porque o primeiro contato que eu tive, como foi de emergência, então eu fui orientado pelas enfermeiras pessoalmente. Uhum. Mas no caso, quando a gente foi lá, que já estava marcado, foi tudo agendado, o contato com a gente para ir para o próximo prazo, por exemplo, Verdade. você chegou na sala de espera, vai falar com a enfermeira, aí vai para uma outra sala de triagem. O contato não era com a enfermeira que estava lá, era como?
eles ligavam pra gente, o hospital ligou pro William, falando que a gente podia entrar na sala. Gente, foi um susto. Eu falei assim, eles estão ligando pra mim, eu acho que eles estão achando que a gente não chegou ainda, né? Que perdeu o tempo da consulta. Não, a enfermeira falou assim, olá, senhor Lopes e tal, o senhor tá com sua esposa, por favor, direcione pra próxima sala de espera. Isso é porque foi um dos hospitais maiores que a gente foi até hoje. Foi. Eu acho não, tenho certeza que é por causa disso. Facilitar. Facilitar. Bem grandes. E aí, por ligação, ela nos transferiu para a sala de triagem. A gente recebeu outra ligação para outra antessala do médico. Uma ligação para entrar no consultório do médico. Foi muito legal. Isso. Então, assim, uma experiência diferente, né? Porque ser contactado dentro do hotel... Não, desculpa, dentro do hospital por telefone é diferente, né? Eu já não tava esperando. A gente foi igual dois bobos lá rindo, olhando pro outro, falando assim, meu Deus, que legal, eles estão ligando pra gente entrar. É isso. A gente usou outros especialistas também, né? A gente... Foi no ortopedista. A gente foi já foi em muitos médicos. Isso. Então, assim, todos foram experiências muito boas. Os médicos muito competentes, muito educados, equipamentos assim, de última geração. Eu tava com o ouvido entupido, né? Que eu precisei fazer uma limpeza. A limpeza foi feita, assim, muito rápido. Não senti dor. O médico foi muito atencioso, todos eles, muito educado, muito atencioso. Então, aqui a diferença é questão de aplicativos, né? Que a gente consegue marcar e remarcar a hora que quiser. A praticidade, que é a modernidade. E mais alguma coisa para acrescentar em questão dos hospitais? Qualidade, eu Qualidade, né? De atendimento, a qualidade dos médicos. Todo mundo muito educado, todo mundo muito atencioso para atender a gente, resolver os problemas. É interessante. Isso encanta a gente. Isso, todo mundo muito educado, trata com respeito muito grande, tá todo mundo, né? Porque a gente entende que o hospital é um ambiente que é muito corrido, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é todo mundo sorriso no rosto e com educação, com atenção, eu gostei. E a gente que não sabe inglês, igual eu cheguei toda vez que eu falo que eu estou aprendendo, todo mundo com muita paciência para ajudar, então isso é muito bacana. Foi todas por mais que a gente estivesse doente ou precisando por enfermidade mesmo, mas foram experiências que nos encantaram. Isso. Pela qualidade e pela educação do atendimento. E agora, meu amor, qual que é o próximo tema? Um que a gente quase não gosta. Não gosta pouco. Supermercados. Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre os supermercados aqui. Gente. Mas aqui não é só um supermercado. Aqui tem muitas redes de supermercados, algumas muito grandes. E a gente vai em todo tipo de supermercado, né, meu amor? Isso. E, gente, lá não é assim um supermercado, é o supermercado, que é uma estrutura muito grande e o tanto de coisas que a gente encontra lá dentro, né? Questão de roupa de casa, roupa de banho, Não, tem de tudo lá, camp... acessório para carro, eletrodoméstico. Isso tudo dentro do supermercado. Tem de tudo um pouco dentro do supermercado. Tem área de cama, mesa e banho, e aí dentro da área de cama, mesa e banho você vai pro lado, tem cozinha completa, aí tem móvel, e é doideira. Eletrodoméstico tem muito. Eletrônico, tem muito eletrônico. Muita também. coisa. São geralmente supermercados muito grandes, com variedade muito grande de produto. E eu, particularmente, eu amo o supermercado. Eu me perco no supermercado, lá dentro eu entro num limbo, 2 horas lá dentro. Às vezes não vou comprar nada. É interessante. Às vezes, hoje nós vamos entrar no supermercado foco. Nós vamos entrar e vamos comprar... A gente já leva a lista pra gente não perder lá dentro. Comprar ovo, carne e é isso. Acabou. Eu passei da porta pra dentro ali, eu entro no limbo. Aí eu começo a olhar na prateleira coisas que eu nem preciso, que eu nem sei o que é, mas só quero ler e ver o que é. Eu acho as embalagens bonitas, coloridas. E o que você acha de diferente? De questão de carne, questão de fruta? Tá, vamos lá. Vamos setorizar, né? Isso. Vamos começar com as carnes. Vamos começar com carne. Carne, eu gosto muito de carne, principalmente carne para fazer churrasco. Então, aqui a qualidade das carnes que a gente tem acesso são muito boas. Geralmente, as carnes de boi que a gente encontra aqui nos supermercados, elas são ou brasileiras, ou da Nova Zelândia, ou australianas. São as melhores que a gente encontra no mercado. E essas carnes geralmente são cortes nobres. Dificilmente você vai encontrar uma carne de baixa qualidade, que geralmente as carnes são carnes muito boas e um preço muito acessível, muito bom. Comparado com, uma comparação que a gente faz,
comparado com fazendo em porcentagem, não em valor absoluto, mas a porcentagem do valor da carne em relação aos salários, né, o salário médio do país, a carne é muito barata. Porque você pega, por exemplo, no Brasil, 1 quilo de picanha, por exemplo, em relação ao salário mínimo, é um valor muito alto. Mas aqui, quando você pega com a média do salário, dá uma porcentagem muito pequena. Então, assim, sai barata a carne no final das contas. Peixe, frutos do mar, sai muito barato. E isso, por ser um país litorâneo, então tem muito peixe, fruto do mar, camarão, é tudo muito barato, extremamente barato. Eu gosto de peixe, a gente não compra muito, né? Mas eu gosto bastante de comer peixe, eu gosto de camarão também, gosto bastante. É muito barato, é muito acessível. Frango aqui é um pouquinho caro, né? Isso. Frango aqui, pra vocês terem uma ideia, o quilo do frango, dependendo de onde você compra, ele sai quase que igual ao quilo da carne de boi. Sai a 60, mais ou menos. Geralmente, depende, né? Não, na verdade sai 25, 26, 30, que a gente compra 2 quilos. Ah, é verdade, a gente comprou 2. É porque ela tá lembrando aqui, ó, da nossa lista de compra lá, e ela tá lembrando que tinha 2 quilos, é porque a gente comprou 2 quilos. Por isso que dá quase 60. Questão de frutas também, o tanto que as frutas são selecionadas, que a maioria não tem sementes, e o tanto que elas são grandes, bonitas, chamativas, né? Então... Como essas frutas, elas vêm de vários lugares do mundo, boa parte delas vem de países aqui ao redor, mas... Algumas também vêm de longe, por exemplo, a banana que a gente consome é uma banana do Equador, não é aqui da região. Você tem produtos, principalmente frutas, que vêm de muito longe. E aí a qualidade desse produto é muito boa. Banana, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que dar sorte, porque você chega lá, geralmente, como ela fica muito tempo no transporte, na distribuição, eles mandam a banana muito verde. Aí você vai no supermercado nos primeiros dias que chegou, tá verdíssimo. Tá verdíssimo. Então, assim, você tem que acertar o time para pegar uma banana que já tá mais madura para você comer no dia. Ou se não se planejar. Hoje não, a gente aprendeu. Então, a gente já se planeja, compra uma quantidade que dá para semana. Mesmo que ela esteja verde, a gente deixa as mais verdes pro final e dá tudo certo. Dá tudo certo. Agora, uma coisa que a Júlia acha legal é em questão das sementes, né? Nossa, teve um dia que a gente comprou um mamão. Eu descascando, conversando com ele. E a gente abriu o mamão. Cadê a semente do mamão? Não tinha. Tinha. Vazia. Só tinha um miolo vazio. Isso. Então, isso eu estranhei muito no começo. A gente compra mexerica. A mexerica não tem fruta, não tem sementes. Algumas uvas, né? Isso. No Brasil também a gente encontra, mas por ter uma variedade muito grande e vários fornecedores diferentes no Brasil, acaba que você encontra menos. Por ter uma variedade muito grande de fornecedores. Aqui, como alguns fornecedores são sempre os mesmos, eles já têm essa fruta já disponível, uma qualidade maior, e ser sempre os mesmos fornecedores, então é mais fácil encontrar essas frutas que já foram modificadas geneticamente para não ter a semente dentro delas. E o legal aqui que, como tem gente de todos os lugares, o supermercado tem de tudo, né? Tem variedade doce, variedade de tudo, de arroz, tem muito arroz diferente, tanto que a gente custou acertar um arroz. Então tem essa vantagem também, né? Porque a gente consegue experimentar várias coisas. E é legal as seções de importados, porque você tem comida, assim, de todo lugar que você pensar. Alguns tipos de comida que a gente nem faz ideia. Existia. Que eu nunca vi nem sabia que era de comer. Eu até brinco com a Júlia. Eu não sei se é de comer ou se é de passar no cabelo, porque não dá pra definir. De tanta variedade que tem. E qualidade também dos produtos, né? Aqui uma coisa que eu me assustei quando eu cheguei, que eles gostam muito de comida apimentada. Uhum. Mas eu gosto de pimenta. Mas aqui tem pimenta em tudo. Mas aqui eles transcendem o gosto da pimenta. Pra vocês terem uma noção, nos primeiros meses que eu tava aqui, eu fui numa rede de fast food e pedi uma batata frita. E aí a batata frita, ela veio meio vermelhada. Na minha cabeça, eu pensei assim, colocou um sazonzinho, um temperinho novo, é legal experimentar um tempero diferente. Galera, eu nunca tinha jogado fora na minha vida batata frita. Eu não aguentei. Não dá pra comer. Quando a gente não gosta, a batata frita veio com forte. Pimenta. Veio cheio de pimenta, mas assim, muito apimentada. Quase impossível de comer. E sempre quando a gente pede algum iFood, alguma coisa, a gente deixa bem claro na observação pra tirar a pimenta. No Spice, pelo amor de Deus. Porque aqui eles gostam. Não é iFood, não. Talabá. Isso. iFood é brasileiro. Outra coisa muito legal também é a questão de, igual,
a tâmara aqui é muito barata por ser um lugar, né, que tem a plantação de tâmara. E lá no Brasil a gente pagava mais caro porque era um produto... Não é uma fruta... Ele é um produto importado. Isso, não é uma fruta que ela é produzida no Brasil. No Brasil. Então ela acaba saindo mais caro mesmo. Aqui é um exemplo da bolacha de Nutella, que a gente gosta muito. No Brasil você não encontra. Não encontra. Você comprar... com um valor mais alto, na verdade. Bem mais alto, mas se encontra. E geralmente é porque é um produto importado, não é fabricado no Brasil. Isso. Aumenta muito o custo. Tâmara aqui também é muito barato. E as tâmaras geralmente são muito suculentas. Eu não gosto muito, mas a Júlia ama. E outra coisa interessante aqui é as sacolinhas que a gente tem que levar para o supermercado. Porque aqui não é igual no Brasil, que a gente faz as compras e tem a moça no caixa ali te dando a sacolinha. Para você... Um monte de sacolinha para fazer de lixo na casa da gente. Aqui pra gente ter essas sacolinhas plásticas, a gente tem que pagar por elas. Então a gente prefere, né, as pessoas preferem levar reciclável. É isso. Que é o certo, na verdade. Então... Nós sempre esquecemos e compramos outra reciclável. Então, nós temos várias sacolas. Agora tem uma no carro, tem uma em casa, tem sacola para todo lado pra gente esquecer. E mesmo assim, a gente acaba esquecendo. Quer falar um pouquinho sobre as entregas, meu amor? As entregas. Tem o aplicativo, né, do supermercado e você consegue fazer as compras lá e selecionar o horário. Exemplo, quando a gente faz compra cedo na hora do café, a gente pode selecionar o horário de 10 a 1 hora, de 2 às 4 ou de 5 até às 10 horas. Então, a gente pode escolher o horário para ficar mais fácil para você. E tem de tudo. E é muito rápido a entrega, né? Vem nas sacolas, vem tudo. E tem as opções também, em alguns supermercados, que eles têm a opção de pronta entrega. Eles entregam em até 60 minutos. E é até 60 minutos mesmo. É impressionante, né? A velocidade de entrega dele. Farmácia também tem essa opção. Pelo aplicativo, né? Você baixa o aplicativo da farmácia e tá lá até 60 minutos. Você pode escolher essa opção. Uma curiosidade aqui, pessoal, que eu acho muito engraçado. No início eu fiquei um pouco incomodado com isso, mas hoje já me acostumei. Aqui eles não gostam muito de responder o WhatsApp, mensagem. É só ligação. Isso é uma coisa que eu sofri muito, porque como eu vim pra cá, eu não sabia o inglês, estou aprendendo, então tudo eles ligavam. Teve uma vez que eu fui fazer uma surpresa pro William. Eu comprei um sanduíche pra gente fazer uma noite lá em casa de filme. Aí o moço ligou, eu tava assim, não vou atender. Ele ligou 4 vezes. Aí eu escrevi, né? Aí eu só falei o número do meu apartamento, o bloco e desliguei. Aí ele chegou. Mas certo. Aqui Como ele ligou? É tudo por telefone. E é interessante porque às vezes eles chegam entregado lá do Talabá, ele para na porta, né? Do delivery, ele para na porta do apartamento. Ele te liga falando que tá lá na porta. Olá, senhor, estou na sua porta. Bate a campainha. Não, aqui eles são muito... isso é muito legal. E outra coisa também que tá muito prático aqui é a questão dos caixas. Agora, a maioria dos caixas são automáticos, né? A gente passa as compras, a gente... eu acho que desde que a gente chegou já era assim, né? Mas agora tá mais, né? Assim, tem mais quantidade. Porque os supermercados que a gente frequenta, eles estão modernizando. Igual o nosso condomínio já tem 2. Isso, quando a gente chegou não tinha. Não tinha, é verdade, então... é verdade. E é legal porque é muito eficiente. Muito rápido. Chegou... Você baixa o aplicativo, passa no QR Code, passa a compra, paga e vai embora. No Brasil isso está se tornando mais comum também, né? Na nossa cidade, para de Minas, já tem bastante também. Tem uma rede grande de supermercados lá que a maioria já tem, né? Já tem. E funciona bem. Isso. Falamos sobre tudo, eu acho, né? Supermercado? Alguma coisa que eu esqueci? É bom lembrar que aqui, como tem muita variedade, então, vou dar um exemplo do café. A gente gostou muito de um café. E a gente começou a comprar ele, né? A gente tem 2 meses já comprando ele. Agora a gente não acha mais. Isso é um problema. Isso é um... Porque como tudo é importado, tudo vem de fora do país, talvez um fornecedor não consiga entregar a tempo hábil ou talvez encerre seu contrato. E aí você compra no supermercado, tá na gôndola um produto que você ama, você compra, de repente não tem, acabou. Nunca mais você acha aquele produto que usa irados. Assim. E as coisas mais gostosas somem. Geralmente... é o seguinte, eu acho que eles pegam lá, o William e a Júlia eles gostaram, então tira esse aqui da lista, não vamos levar mais, eles não podem ficar tão confortáveis assim. Pô, brincadeira. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, meu amor, foi sobre as promoções. Promoções aqui
é promoções. Eu amo, porque vocês já sabem no meu Instagram que eu amo uma promoção, mas aqui é surreal. Gente, só uma paradinha aqui. Ela me mandou um meme hoje que eu achei impressionante. A mulher justificando pra comprar só porque ela ouviu a palavra promoção. É bem isso aí. Mas a promoção aqui geralmente é metade do preço, 1/3 do preço. E a promoção de verdade, né? É muito diferente, a gente assusta. Porque a gente tá acostumado a comprar um trem, vamos supor, vou dar um exemplo, morango. Tem dia que a gente vai no supermercado, a bandejinha tá 34 dirhams. Aí você volta na outra semana, ela tá 5 dirhams. Então, assim, as promoções aqui é surreal. Ainda mais da fruta, né? Que tem a questão sazonal. Isso. E aí muda mais ainda. Muda mais ainda. E não é igual a gente compra Black Friday no Brasil, que é metade do dobro do preço, né? É metade do preço de verdade mesmo. Isso. Principalmente no Ramadã, que é um feriado religioso, é um mês, né? Que eles tiram para ser ainda mais caridosos, né? Fazer uma reflexão, né? Refletir mais sobre a vida e sobre a convivência humana, a existência humana, eles acabam sendo ainda mais generosos. E aí você vai no supermercado, pague 1, leve 3. Eletrodoméstico, de promoção. Eu não esqueço, foi da Nutella, porque eu gosto muito de Nutella. A primeira vez que eu fui no supermercado no período de Ramadã, a Nutella de 1 quilo, compre 1 e ganhe 1, gente, 2 quilos. 2 quilos de Nutella. E isso vale para roupas também. Porque teve um dia que a gente foi numa loja no shopping e você escolhe uma peça de roupa, exemplo, você escolhe uma de R$200 e escolhe uma de 100. Você vai pagar de 200, entendeu? Não. Ah, tá, você paga o valor da mais barata. Da mais cara. Tá, entendi. Você escolhe 2 peças, você vai lá, você vai pagar sempre a mais cara. A mais cara, Entendi. entendeu? Ah, sim. Exemplo, você compra uma calça, igual eu comprei uma calça de 200. Eu peguei outra calça e eu paguei só uma, entendeu? Entendi. Então, se eu pego uma calça de 200 e uma calça de 100, eu pago 200 e a de 100... Mas igual, eu peguei uma calça de 200, levei 2 dela, Entendi. entendeu? Então eu paguei só uma, na verdade. Sensacional. Entendeu a lógica daqui? Tem coisas que não vai valer a pena, mas uma calça Não, vale a pena. Muito a pena. Às vezes... Que eu ia pagar 400 dias, eu paguei 200 em 2 calças. Não, compensa muito. E aí tem que procurar, né? Bolsas, você consegue comprar uma com valor mais alto, você consegue levar 2 delas. Então isso é muito bacana, as promoções aqui. Geralmente a gente aproveita bastante as promoções. Isso. Ouviu promoção, Eu tô lá. o ladinho consumista aqui no ombro aqui começa a falar, gasta. Uhum. A gente se controla, né? Mas tem alguns que são realmente interessantes. Vale a pena. Que vale bem a pena. Principalmente produto que a gente sabe que a gente vai consumir. Vai consumir. Ou que faz parte da nossa compra mensal, então vale muito a pena mesmo. E agora, esse tema é muito bom. Dando seguimento, pessoal, aos temas, outro que a gente separou para falar para vocês é sobre os shoppings aqui nos Emirados. Gente, os shoppings aqui, quando eu cheguei, eu não sabia explicar, porque é muito grande, as lojas, aquelas lojas chiques, é tudo muito bonito, é tudo muito moderno, muito grande a estrutura, né? Então... No interior de Minas, a gente fala que a gente ficou igual o pintinho no lixo. É isso que eu queria Pode falar. Eu achei muito bacana. E a gente fica encantado com a estrutura do shopping, do estacionamento. É tudo muito grande. Aqui tem vários shoppings. Eu acredito que é uma das formas de lazer e entretenimento que é mais comum aqui. Todo mundo, principalmente porque no verão é muito quente. Então a atividade ao ar livre não acontece. Então parques, praças, geralmente no verão não são utilizados. Verão que o calor começa no finalzinho de maio, início de junho e vai agora até no final de setembro, início de outubro. E o calor mais forte. Gente, é 54 graus. O calor aqui, a média é de 44 graus. A umidade 88%. Então, assim, é bem alto. Quem acompanha nossos Instagrams aí, vê que geralmente a gente posta lá que vai treinar de manhã, tá 85, 88, 92% de umidade do ar. Então, assim, é muito quente. E as pessoas não conseguem fazer atividade ao ar livre, elas vão pro shopping. Então, tem muito shopping. Isso encontra de qualquer jeito. Uma coisa interessante é que aqui tem corridas no shopping. Na época do verão, como não tem corrida fora, né? Eles fazem as corridas no shopping. Isso é muito bacana. Aí tem 1 quilômetro, 2,5 e 10. Aí, 1 quilômetro, 2,5, 5 e 10. Isso.
Tudo dentro do shopping. É interessante, é uma experiência diferente. Aí as lojas estão todas fechadas e depois que acaba a corrida, eles abrem as lojas e flui normal no shopping. O shopping, é muito interessante, Isso. muito legal. E essas corridas, principalmente agora já no finalzinho do verão, se o shopping geralmente ele é muito pequeno ou, enfim, o percurso, tem uma parte do percurso que é dentro do shopping, aí você sai do shopping no estacionamento e volta para descer. Gente, quando você sai do ar-condicionado, que você vai lá fora e você volta para o ar-condicionado, é uma pancada, hein? Choque no corpo. Uma pancada. Mas, sim, é uma experiência muito legal. Muito legal. É muito bacana. Além das corridas, os shoppings eles têm muita atividade para movimentar o shopping próximo da nossa casa lá, o Yas Mall. Em períodos de corrida, o autódromo de Abu Dhabi é lá do lado. Inclusive o parque da Ferrari, o parque temático da Ferrari, o acesso ao parque é dentro do shopping. Então eles têm muitos eventos de entretenimento. Quando tem corrida, eles colocam carros lá no pátio central, para o pessoal tirar foto e conhecer a história. É muito legal. Tem muito o que fazer. Outro shopping legal, que a gente gosta muito, mas a gente ia muito no início, hoje a gente não vai mais tanto. Vai, porque tem que ter um pouquinho de tempo e paciência. Ele é muito grande. Nós estamos falando do Dubai Mall. Dubai Mall é o maior shopping do mundo, tá? Reconhecido pelo Guinness Book. O maior shopping do mundo. Pra vocês terem uma ideia, ele tem mais de 1.200 lojas. Pensa, 1.200 lojas num único prédio. E o complexo do shopping, a gente encontra lá dentro a fonte e o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, também reconhecido pelo Guinness Book. É um prédio aquele prédio lá de 828 metros de altura, 160 andares. Então, assim, aquela região do shopping ali tem três ou quatro recordes no Guinness Book. É o maior shopping do mundo, o maior prédio do mundo, o maior aquário do mundo. E eu acho que lá dentro, eu não sei se está funcionando agora, mas a última vez que a gente foi ainda estava, que é a maior tela de LED do mundo, que é aquela tela em volta do aquário lá. Então lá tinha 4 recordes. E sem contar que tem aquela parte de gelo lá pra pessoa. Tem patinação. Aí falando das atrações. Várias atrações lá de lazer, né? Tem muita coisa lá dentro. Pra vocês terem uma ideia, lá dentro tem uma área chamada de Chinatown. Tem um distrito da China lá dentro. Lá dentro, e é muito bonito. Com lojas temáticas, restaurantes. É um lugar maravilhoso. Os enfeites são maravilhosos. É coisa de filme mesmo. E o estacionamento? O que você tem a dizer do estacionamento? Toda vez que a gente vai lá, a gente se perde dentro do estacionamento. É uma peleja. Não, deixa eu me defender aqui. Eu promovo a minha qualidade de encontrar pontos de referência. Ponto que não funciona, viu, gente? Só um minuto, deixa eu fazer minha defesa aqui. Geograficamente falando, eu sou muito bom em me localizar. Isso, só lá que não. Mas aconteceu uma situação, talvez 2. São 3. Pode comentar. Foram 3. 3 situações que eu perdi o carro dentro do estacionamento. O shopping é gigantesco e as saídas são muito parecidas. E aí, vamos pegar essa lógica de referência, não tem erro não. Na hora que a gente sair aqui, tá no estacionamento, é só andar 2 quadras, entra pra esquerda, só pra direita, desce 3 andar, acha o carro. Nós ficamos perdidos 3 vezes. Não, e assim, não é 15 minutos, 10 minutos, não. 40 minutos. A última, nós gastamos 40 minutos pra achar o carro dentro do estacionamento. E aquilo ali vai subindo em fervor. E aquele calor, o pessoal buzinando dentro do estacionamento. Uma energia caótica. Mas é muito... Porque é muito grande. Não, vocês têm uma ideia, tem um aplicativo para localizar o veículo. Aí eu descobri depois que tem um aplicativo para você localizar o veículo dentro do estacionamento. Tem um aplicativo só pro estacionamento. É coisa de louco. É muito legal. O que mais que a gente pode falar? A pista de patinação nós já falamos. Sobre as lojas, que é a Juliana. As lojas aqui de grife, né? As lojas. E aqui, gente, tem uma coisa muito legal. Porque eu vou dar exemplo a Louis Vuitton. Tem a Louis Vuitton masculina, feminina e kids. Zara Home, Zara Homem, Zara feminina, masculina e kids. Então, tem uma loja para cada um. E a maioria dos shoppings, principalmente os maiores, eles têm as lojas de grife. Você vai encontrar Zara, você vai encontrar Swarovski, você vai encontrar Gucci. Todas as lojas de luxo tem aqui. Isso. E tem as lojas também mais acessíveis. E também
Do lado da seção de grife, em outro bloco, você vai encontrar as chinesas. É muito legal isso, a variedade que tem aqui. Então... Porque tem pra todo gosto. Eu quando ia, pessoal do interior vai pra Belo Horizonte pra ir no shopping. Primeiro vai no zoológico, e aí do zoológico depois vai pro shopping. Shopping Del Rey, né? Foi a primeira vez que eu fui num shopping. E aí minha mãe falava assim, olha, não vai comprar nada lá não, porque no shopping tudo é caro. E aí eu queria isso na minha cabeça. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui procurar roupa pra comprar. Eu falei, gente, como é que eu vou achar uma loja agora pra eu comprar roupa? Não vou achar uma loja pra comprar roupa. Aí o pessoal, compra no shopping. Eu, gente, shopping, meu Deus, vou gastar meu salário todo pra comprar roupa, não vai dar. E aí, quando eu comecei a pesquisar e comecei a entrar nas lojas, eu comecei a perceber que o preço é super acessível. Tem loja com preço, com roupa de qualidade, com muito barato, com muita promoção. E é roupa de qualidade mesmo, é roupa que a gente usa no dia a dia e que elas têm um preço muito interessante, muito legal. Além do atendimento, também é muito bom. E aqui, eu vou fazer uma observação, porque a gente entra nas lojas, as pessoas não ficam atrás de você. Você, se tiver alguma dúvida, você chama ela. Geralmente, quando você pega alguma peça, a pessoa já traz a sacola, te oferece uma sacola. Então, assim, não tem aquela coisa de ficar atrás da gente, perguntando, observando. Por ser um lugar muito seguro, então todo mundo entra, mexe, você não quer nada, você vai embora. Então, é muito bacana essa questão de atendimento aqui. Os shoppings maiores, por exemplo, o Galeria Mall, Yas Mall, Dubai Mall, esses shoppings eles são um pouco caóticos. Porque como são shoppings maiores, com estrutura maior, eles ficam muito cheios. Agora no verão, no sábado à tardezinha, à noite ali, é praticamente impossível andar dentro do shopping. Porque fica muito cheio mesmo. Mas tempo de inverno, tá um tempinho gostoso, todo mundo tá indo pra parque e tal, é gostoso ir no shopping, a gente gosta. E as comidas? As comidas têm várias opções, várias coisas. Inclusive, nossa primeira vez que a gente saiu pra ir no shopping, o que a gente comeu? Macarrão. O penne cacciatore. Então tem muita variedade de comida, tem pizza, macarrão, A gente achou que a gente não ia achar açaí aqui, a gente achou. Então tem muita variedade. Churrascaria. Sanduíche, a gente achou também que não ia dar certo aqui. Sanduíche de todo lugar, americano. Então, tem muita variedade. Por ter vários estrangeiros, eles atendem a nossa demanda também. E, claro, comidas locais também, né? De países árabes, da Índia, Paquistão e etc. Tem uns temperos diferentes, um pouquinho mais fortes, mas tem algumas também que são bem gostosas, né? Tem comida mexicana que nós comemos recentemente. Isso. Esses amigos nossos. De caras, né? Que a gente gostou pra caramba também. Muito bom. Muita coisa legal aqui. É isso. E mais uma coisa sobre shoppings? Não, shoppings é isso. E agora a gente vai falar uma coisa muito legal, porque todo mundo me pergunta sobre vestimentas. Se a gente pode andar de short aqui, se a gente pode andar de vestido. Então isso é uma dúvida de muita gente. E isso foi uma dúvida minha quando eu vim. Porque quando eu vim pra cá, eu vendi todas as minhas roupas, porque eu achei que eu não poderia usar elas. Eu vendi, algumas eu doei, então assim, a gente fica muito confuso, porque a gente escuta muito falar que a mulher não pode mostrar o ombro, não pode mostrar as pernas. Então, a gente quer contar um pouquinho disso pra vocês. É isso. Assim como todo mundo, talvez você ouvisse agora, você também vai ficar espantado, mas a gente, pelo que a gente consome, principalmente cinema, informações de TV aberta, de jornais, a gente imagina que todos os países árabes têm muita restrição em relação à roupa, em relação ao comportamento e etc. E não é bem assim, óbvio, tem alguns que são mais restritos, mas isso não é o caso aqui dos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes Unidos, eles são muito tranquilos em relação à vestimenta, óbvio. Tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, mas é uma questão muito mais de respeito com o próximo do que a roupa em si. Mas é muito tranquilo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi que as pessoas andavam de bermuda, que o pessoal ia pro shopping de chinelo, bermuda e camiseta, e eu ficava, meu Deus do céu, esse rapaz vai ser preso. Porque tudo que você vê na internet não anda que senão você vai ser preso. Você vai tomar uma multa. Se você for na academia, não vai de camiseta, vai de manga comprida e calça, senão você é preso. Enquanto você vê aqui, normal, as pessoas vão pra academia, óbvio. Na academia, você não vai ver as pessoas sem camisa. Eu nunca vi um homem sem blusa na academia. Eu, como um bom praticante de crossfit, né? No Brasil, a gente costuma no crossfit, já no aquecimento, você já tira a camisa já, né? Aqui, não. Eu tive que me acostumar a treinar o tempo todo de camisa. Hoje eu já me acostumei e eu já acho estranho já, quando eu vou pro Brasil de férias, tirar a camisa. Eu já acho estranho. Porque eu me acostumei mesmo a treinar e não me atrapalha.
Mas em relação à roupa, a gente usa normalmente as nossas roupas. Para algumas situações, se você vai, por exemplo, num prédio público, aí nesse caso você tem uma restrição um pouco maior, Quando mas não é nada demais também. fazer minhas documentações, eu não podia ir mostrando o ombro e não podia ir mostrando as pernas. Então, é blusinha de manga ou blusinha comprida, uma calça um pouquinho mais larga, que não pode ser uma calça apertada também para marcar o seu corpo, mas foi tranquilo, é um lugar. Outra coisa, mesquita também, que é o lugar de orações deles. A gente não pode ir também com nenhuma roupa marcando, então a gente vai com a Abaia. baia, isso. Isso, que é aquela roupa que a gente vê, que as mulheres utilizam, aquele que parece uma capa mesmo, uma túnica preta, e o hijab, E o que é o que hijab, elas vão na que é- cabeça tampando o cabelo. Então esse é o traje tradicional das mulheres dos Emirados Árabes. As mulheres com a abaia e o hijab. Isso. Já os homens, eles usam aquela roupinha branca que a gente vê muito, né, em filme, que tem principalmente países aqui do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, Catar, enfim, Emirados Árabes. Eles usam a candora, que é como se fosse uma túnica branca, e a gutra, que é aquelas que eles usam no cabelo. Isso são trajes tradicionais deles. E aí a gente tem aquela sempre trazer para o nosso lado, nossa, mas como é que você consegue viver com isso, essa roupa grande o dia todo e tal? A gente fica um pouco incomodado porque está fora do nosso comum. Mas, na verdade, isso é a forma como eles se sentem bem. Isso é a forma que eles têm, que eles se sentem pertencentes ao país. Isso é a identidade deles, isso faz bem para eles. E aí, convivendo aqui, você começa a quebrar esses paradigmas, começa a quebrar até um pouco do preconceito que a gente cria por não conhecer realmente como o país é. E aí você vê que realmente eles fazem isso porque eles gostam da cultura, eles sentem que isso traz identidade pro país deles, eles estão felizes assim, eles não querem mudar. E eles andam muito perfumados, né? É. Todos, assim, arrumados. E Barbinha com sempre bastante- aparadinha. Você não vê nenhum com mau cheiro, mau vestido deles, Eles sempre são muito, muito asseados, eles cuidam muito da aparência. da aparência em si. Praia. É isso. Eu ia te perguntar isso agora. E na praia, meu amor, como foi a sua experiência na praia? Da praia, eu estranhei um pouco, porque na hora que eu cheguei lá, a praia que a gente foi, essa em específica, ela era dividida. Então, tinha a parte da família, a parte masculina e uma parte feminina. Então, ficava todo mundo separado. Quando não é família, né? Sim. Então, a parte da família, a mãe fica com toda vestida, é tipo uma calça leg, né? Pra praia mesmo. As criancinhas, roupinha normal mesmo, maiô, você não vê ninguém de biquíni, fio dental. E é isso. E depois a parte feminina, que é a gente estrangeiro, já tem o biquíni, já tem um maiôzinho mais um pouco menor. E homem de sunga. Então é bem dividida essa praia que a gente foi. Eu confesso que eu fiquei surpreso. A primeira experiência que eu tive de praia foi em Dubai, na La Mer, que é uma praia bem turística. E na maioria, 99% das pessoas que estavam lá eram turistas, eram estrangeiros, na verdade. Eram residentes, mas estrangeiros. E eles estavam vestidos normal, como a gente vai à praia no Brasil, óbvio. Você encontra, mas em menor frequência, mulheres com biquíni muito curto, com fio dental muito pequeno, talvez um pouquinho menos de pano, vamos dizer assim, né? Homens com sungas normais, nada fora do comum, então você encontra. Então foi dependendo da praia, né? Isso, Depende da praia. Em contrapartida, enquanto nós fomos em uma outra praia, aqui em Abu Dhabi já, na Rodaria, lá já é um pouco diferente, porque é uma praia mais família. Inclusive, lá tem as diferenças que a Júlia explicou, uma só para família. Essa foi a primeira praia que eu fui, então eu estranhei muito, porque a gente tá acostumada, todo mundo junto, debaixo do guarda-chuva, que é caixa de som, Caixa de som, churrasco do assado. Aqui não tem nada Água de disso. coco, água de coco, água de coco, coca-latão, é isso aí. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada disso, é muito tranquilo. Silencioso. Não tem um som, não tem nada. O máximo que você vê é uma criança gritando. Isso. Onda também não tem. Sim, é muito raro a gente encontrar, né? Porque as praias aqui, O mar agitado é muito difícil. elas estão dentro do Golfo Pérsico, né? É. Do Golfo Pérsico, então tem onda. Isso. É um mar bem tranquilo, água bem limpinha, clarinha, né? Azulada. Então, a pessoa que gosta de uma baguncinha aqui... Não dá certo, não funciona. Não funciona. E outra coisa que a gente não falou, e é importante lembrar, a questão de bebida alcoólica nas praias, Verdade. que não pode. Não só nas praias, né?
em supermercado, local a gente não acha bebida pra comprar. Se você for no supermercado, você não vai encontrar bebida alcoólica em lugar nenhum no supermercado. Isso. Os lugares que vendem bebida alcoólica São bem específicos. são lugares específicos que têm autorização para isso. E alguns hotéis também você vai encontrar, alguns restaurantes você vai encontrar. Mas na rua é proibido andar até com a bebida alcoólica. Então você não vai pegar a caixinha térmica, colocar a bebida e ir pra praia. Isso não vai acontecer também, não. Se você vai, por exemplo, nessas lojas especializadas que têm autorização para vender bebida alcoólica, se você sai com a bebida alcoólica sem estar porque eles te entregam numa sacola preta já, ou azulado, mas ela não é transparente, então você não vê que está lá dentro, para não ver mesmo. Se você deixa a amostra, você pode ser denunciado e isso é passivo de prisão também. Então a gente tem que tomar cuidado aqui com bebida alcoólica. Quem bebe, não deixa de beber, igual eu disse, tem os lugares certos, em casa você pode ter e pode beber tranquilamente. Tem bares também que tem bebida alcoólica, então são lugares específicos. Mas igual, você numa praia que tá todo mundo ali, né? Famílias, isso não é permitido. E nesses bares, restaurantes, geralmente, que tem bebida alcoólica, dificilmente você vai ver uma família árabe lá. Pela questão da cultura e da religião. É isso, meu amor. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, sobre as praias, a gente falou tudo, a gente falou do supermercado, muito legal também. Questão dos hospitais, acho que foi isso que a gente quer falar mais, mas a gente vai deixar para os próximos episódios, né? Porque tem muita coisa para contar ainda. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui conosco, nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Isso aí. E fica atento para os próximos. Siga a gente nas redes sociais. Júlia _Almeida _20. E William Castro Lopes, você digita lá, você vai encontrar. Então, se você gostou, curte, compartilhe com os amigos. E até a próxima.